Capítulo 165. Ó-Cilad, o monarca do gelo e o rei do povo da neve. Eu, Circa, seu descendente, rezo a você em necessidade desesperada. Circa, que havia partido com Aen muito tempo antes para entrar no túmulo dos dragões, rezou a Cilad, e parecia que sua voz o havia alcançado. A prece de um descendente, em sua raiz, deveria ser louvor e admiração dados a um espírito morto há muito tempo. Cilad mais do que prontamente respondeu àquela prece. Ele havia escolhido Circa para si mesmo, e se perguntou quanto respeito, devoção e amor ela havia colocado na prece que estava oferecendo a ele pela primeira vez. Bem, para começar. Não houve nada disso, é claro. Cilad, se você não se importa. Estamos em um pequeno aperto aqui. Você poderia repassar uma mensagem para Suho por mim? Cilad duvida do que está ouvindo. E se você puder, mostre a ele o que estamos vendo agora, também. Talvez isso não seja possível, nem mesmo para você. Cilad parece indignado com essa provocação de Circa. Sua boca está aberta. A oração não era nada reverente. Estava claro porque Circa havia rezado em primeiro lugar, ela queria que Cilad desempenhasse o papel do que seria chamado, no mundo de hoje, de mensagem de texto ou vídeo. Este descendente dele foi rude o suficiente para usá-lo como um aplicativo de mensagens. Não só isso, mas esta foi a primeira oração que ela fez. Ele teria gostado de um presente ou algum tipo de formalidade educada, no mínimo. Cilad parece afundar em arrependimento. Ele dá um suspiro profundo. O que é todo esse barulho? Suho estava resmungando para as mensagens que apareciam em sua visão, mas por um motivo diferente do de Cilad. Como ele não conseguia ouvir a voz de Circa, parecia que o monarca tinha começado a resmungar aleatoriamente de repente. No momento em que Suho avançou, batendo em alguns esqueletos congelados que estavam em seu caminho e os esmagando, outra notificação apareceu com um din. Uma mensagem chegou. Uma mensagem? Uma janela apareceu na frente de Suho. É uma nova missão? Missões significavam níveis, e ele ansiosamente abriu a mensagem. Há uma mensagem não lida. Uma carta da mãe, não lida. Uma carta da minha mãe. Os olhos de Suho brilharam. Primeiro, havia algo sobre uma prece de Circa, e agora uma mensagem real havia chegado, não uma busca. Por que era de sua mãe, de todas as pessoas, quando ela tinha ido ao túmulo dos dragões? Algo ruim aconteceu com ela? Ele se perguntou enquanto gritava urgentemente, leia a mensagem. Houve um din, e a voz de Aen tocou através das dimensões. Suho, parece que encontramos algo aqui. Você poderia perguntar a Beru sobre isso para nós? A pequena cabeça de Beru surgiu das roupas de Suho. Cilad ativou a habilidade, Ilusão da Flor de Gelo. A nevasca fria ao redor de Suho de repente pareceu se reunir em um único ponto, formando flores de gelo. Elas pareciam se mover como ondulações de ar na primavera ou miragens no deserto. Elas mostravam Aen e Circa no túmulo dos dragões como se estivessem bem na frente de Suho e Beru. Que é? Beru gritou em choque, e seus olhos se arregalaram. A visão pareceu aumentar, mostrando o ambiente geral em que Aen e Circa se encontravam. Os ossos de enormes dragões se erguiam do chão como monumentos ou talvez pilares. Circa e a mãe de Suho estavam cercadas por Spartoi que as atacavam. Meu Deus! Esses são os Spartoi! Beru gritou. Ele não parecia ser capaz de acreditar no que via. Jovem monarca, isso significa problemas. Percebendo imediatamente por que Aen queria mostrar a eles essa cena, ele explicou, eles nascem dos dentes de dragões. No momento em que o dono dos dentes morre, eles morrem também. Então como? Espere. Isso significa que há muitos dragões vivos naquele lugar? Suho perguntou. Não, isso é impossível. Os exércitos de Antares morreram há muito tempo,
e eles foram incorporados ao nosso exército das sombras, Bero percebeu algo, parando de repente e arregalando os olhos. Não me diga que o descendente do Rei dos Dragões tem, ele foi forçado a parar. O Rei dos Dragões não era outro senão Antares, o monarca da destruição. Ele era o mais forte dos 8 monarcas nascidos da escuridão primordial, e o único que derrotou Sung Jinwoo, o monarca das sombras. Antares tinha sido a verdadeira personificação da destruição, alguém disposto a desistir de sua própria vida para travar uma guerra cheia de sangue, gritos, loucura e aniquilação. Foi por isso que Jinwoo tinha sido tão meticuloso em atacar seu exército, e nenhum dragão que encontrou o exército das sombras tinha sobrevivido. Ele era implacável porque temia que um descendente do Rei dos Dragões pudesse aparecer novamente algum dia. Então, como um descendente poderia ter aparecido? Bero não conseguia acreditar no que estava acontecendo agora. E ainda assim os espartões enxameados eram a prova. Percebendo a gravidade da situação, Surro disse rapidamente, Silad, por favor, diga à minha mãe para sair daí o mais rápido possível. Na visão gélida, Aen levantou sua espada, e relâmpagos abafados se estenderam em todas as direções, atingindo o Espartoi. Sua voz alegre soou novamente. A propósito, você não está preocupado comigo agora, está? Tanto Surro quanto Bero ficaram em silêncio. Aen estava carregando a espada longa do Rei Demônio, nada menos, a arma de Baran, o monarca das chamas brancas. Poucas coisas eram uma ameaça para um caçador de rank S com uma arma tão perigosa. Mesmo que o descendente do monarca da destruição tivesse aparecido, eles seriam apenas um descendente neste estágio e nada mais. Eles não poderiam ser páreos para ela. De qualquer forma, há algo estranho neste lugar. Há tanto Espartoi, mas não conseguimos encontrar um único dragão vivo. Bero pareceu chocado ao sair de seu devaneio enquanto a mensagem de Aen continuava. Considerando o tamanho dos dragões, era impossível esconder seus corpos volumosos naquele terreno aberto. Mas eu tenho observado esses Espartoi, e eles me dão a impressão de que estão tentando defender algo. Essa é a situação, de qualquer forma. Bero, você pode dar algum conselho? Aen, agora entendo a situação. Bero estudou calmamente a visão. Enquanto isso, Surro continuou a voar entre os seletões, acompanhado por Blisterin Blizzard. Ele continuou a procurar por vestígios do portão escondido. Bero finalmente falou. Primeiramente, todos os dragões reúnem sua mana em seus corações. Se algo é importante, é provável que seja usado ou mantido perto do coração. Mesmo que nada restasse dos dragões além de seus ossos, seus corpos não poderiam ter se deslocado muito. Os enormes esqueletos eram como vastos sítios históricos. Bero estava apontando para os corações dessas estruturas esqueléticas. Silad assente, dizendo que transmitirá a mensagem como você a disse. Silad estava prestes a retransmitir as palavras de Bero à carta quando uma voz soou. Quem ousa usar tal feitiçaria na minha presença? Colidir. Habilidade. Ilusão de Frostbloom foi cancelada à força. A habilidade de Silad desapareceu de repente, e toda a praia coberta de esqueletos começou a ondular como a superfície do oceano. Oh não! Oh, Deus! Oh, o que é no mundo? Os caçadores que estavam lutando contra os esqueletos ficaram confusos e fizeram o melhor que puderam para manter o equilíbrio na areia trêmula. A areia branca aos seus pés, no entanto, logo começou a se afunilar em um enorme vórtice que sugou os esqueletos, assim como todo o resto. Isso afetou até mesmo os cidadãos que estavam assistindo de longe. Vê, espectadores! Algo estranho está acontecendo agora, oh, não! Um streamer que tinha chegado muito perto da região restrita, distraído enquanto controlava um drone, não conseguiu fugir. Suas pernas estavam afundando na areia em movimento. Ah! Salve-me! Quanto mais ele lutava, porém, mais rápido seu corpo era sugado para baixo. Eu vou morrer! Sua vida inteira tinha sido de bravata. A morte nunca tinha entrado em sua mente nenhuma vez,
mas agora ela lançava sua sombra sobre ele. De repente, a mão de alguém agarrou seu colarinho com força e o puxou para fora. Of! Ele respirou fundo, lutando para recuperar o equilíbrio ao se encontrar em solo firme novamente. Instintivamente, ele se virou para a pessoa que o salvou. Oh, obrigado, gentil estranho, uau! Antes que ele pudesse terminar, seu corpo foi jogado para fora da areia completamente. Ah! Ah, alguém o pegue! Os caçadores da associação que estavam por perto felizmente o retiraram do ar, e a serpentina conseguiu evitar esmagar seu crânio no pavimento. Ele se virou, procurando por seu salvador. Como se viu, isso era apenas o começo. O streamer podia ver outros como ele, se contorcendo enquanto eram jogados para cá de longe, gritando enquanto voavam pelo ar. Olhando além dos caçadores da associação, que mal conseguiam pegá-los, ele viu a pessoa responsável por seu resgate. Sung Surro. Era o mestre da guilda Vojin, a mesma pessoa que fez uma nevasca aparecer do nada. Mas isso não era tudo. Havia um membro da guilda com ele que também era impressionante. Dojion. Surro gritou. Claro! Deixe o resgate comigo! Surpreendentemente, Dojion havia escapado da areia que afundava mais rápido do que qualquer outro caçador e já estava puxando pessoas da praia. Suas pernas hábeis se recusavam a perder o equilíbrio mesmo em cima da areia que se movia caoticamente, e ele estava resgatando até mesmo caçadores de uma patente mais alta do que a dele. Quer dizer, ele realmente é inigualável quando se trata de correr, pensou Surro. Ele nem queria imaginar a que tipo de tortura, isto é, treinamento, a Muto havia submetido. Mas, como resultado, Surro conseguiu se concentrar apenas em lutar em meio ao pandemônio que se instalou ao seu redor. Um vórtice de areia não era problema para alguém como ele. Técnica do corpo de ferro. Diferentemente do normal, ele aplicou a técnica em suas duas pernas enquanto corria em direção ao centro do funil de areia. Jovem monarca. Sim. Surro respondeu a Bero, seus olhos brilhando intensamente. Ele sentiu uma energia familiar vindo da direção para onde estava indo. Isso era uma ilusão, um tipo de habilidade mais usada por uma raça maligna de mundos arcanos. É um espírito demoníaco, disse Bero. Silad franze a testa ao ver seu feitiço quebrado. Enquanto Silad parecia infeliz com isso, parecia que o feitiço do monarca havia provocado o espírito demoníaco para fora do esconderijo. Surro avançou em direção ao centro do funil, onde o espírito demoníaco devia estar à espreita, e gritou, Silad! Conte a minha mãe o que Bero disse. Silad já havia feito isso, no entanto. Quando Aino ouviu as palavras, ela havia chegado perto do coração de um dragão morto que os Espartoi estavam defendendo. O que diabos é isso? Ela murmurou enquanto ela e Circa olhavam para os inúmeros ovos reunidos ali. Circa gemeu. São ovos de dragão.